Olá, eu sou Adriana Costa. Estamos entrando na aula de número 2 hoje para você que quer criar um novo mundo interno. Então, vamos comigo. Hoje nós vamos começar com uma meditação guiada para que vocês possam entrar nesse fluxo da atenção plena, para que vocês consigam absorver mais os ensinamentos de hoje, né? Porque hoje realmente nós já vamos entrar na reorganização das matizes do pensar. Então comece a encontrar, né? Eu vou dar uma pausa para vocês encontrarem um lugar tranquilo, que vocês não sejam incomodados, que vocês possam tirar esse tempinho só para vocês. Então vamos lá. Alinhando, né, o corpo na cadeira, os dois pés apoiados no chão, sentindo esse contato dos pés com o chão, né, para te aterrar um pouquinho mais no aqui e agora, deixando os braços ao longo do corpo, fechando os olhos, começando a fazer uma respiração mais profunda. Inspirando e expirando lentamente, procurando expandir a barriga e não só o peito. Começando a perceber como está a tensão no pescoço. Se tiver o pescoço tenso, começa a relaxar esse pescoço, principalmente a região ali dos ombros, porque nós carregamos tantas coisas nas nossas costas, né? Então começa a soltar um pouquinho esse peso dos ombros, das costas. E agora eu vou pedir para vocês taparem a narina esquerda e vão fazer só a respiração pela narina direita, tanto ao pegar o ar pelo nariz, quanto soltar o ar pelo nariz, sempre pela narina direita. Então, nós vamos fazer essa inspiração e expiração 10 repetições. Vamos começar agora, tapando a narina esquerda e mantendo a atenção só na narina direita. Agora, nós vamos trocar para a narina esquerda, tapando a narina direita e trabalhando só a inspiração e expiração pela narina esquerda. 10 repetições.
Inspirando pelas duas juntas e soltando. Percebendo o seu estado interno. Começando a aumentar a sua percepção do ambiente que você se encontra. Comece a voltar lentamente, sentindo o peso nos pés, nas pernas, nos braços, até você abrir os olhos, para que possa ter total atenção no que nós vamos trabalhar hoje. Então, o tema de hoje é o nosso ponto principal, que é o reorganizar as matizes do pensar. E o que isso significa? Revisar ou reestruturar as diferentes nuances ou abordagens do pensamento em relação a um determinado assunto. Eu sou cromoterapeuta, então matizes, né, quem trabalha com cores, né, quem trabalha com pinturas, até com notas musicais, né, é muito utilizado esse nome, que refere exatamente o quê? A variações, né, ou são sutis ou nuances presentes em um conjunto de ideias, opiniões ou perspectivas. Isso no caso do pensamento. Então, de qualquer forma, num termo geral, as matizes são variações ou nuances, né, de um determinado ponto. Então, vamos relembrar o termo pensar. O termo pensar se refere ao ato de refletir, considerar ou processar informações ou conceitos. E o que é importante nesse processo de reorganização dos nossos pensamentos, né? Examinar as diferentes interpretações e aspectos do pensamento em relação a uma determinada questão. Analisar diferentes perspectivas. Questionar pressupostos antigos ou reconsiderar abordagens anteriores, que são aquelas crenças que a gente vem arrastando ao longo da nossa vida. Considerar novas informações e estar disposto a ter uma flexibilidade mental, abertura para novas ideias e disposição, vontade, né? Quando a gente fala sobre disposição, é uma vontade para revisar nossas próprias convicções em busca de uma compreensão mais completa e precisa de um assunto. Então, nós vamos pegar aqui o primeiro ponto. Examinar as diferentes interpretações e aspectos do pensamento em relação a uma determinada questão. Isso é importante quando eu falo também sobre monoideia, né? Nós estamos, às vezes, tão fixados numa ideia que se cristaliza na nossa mente, que é como se a gente só existisse aquilo ali, né? De verdade. Então, é importante a gente examinar justamente para a gente começar a compreender melhor o que está por trás daquela monoideia, daquela fixação. Então, o primeiro ponto muito importante é falar sobre perspectivas, né? Então, se a gente parar para perceber, cada pessoa ela tem a sua perspectiva única e subjetiva, porque é um filtro, na verdade, né? A gente chama de filtro, porque o tempo todo, né, da nossa vida nós somos influenciados por diferentes elementos. Então vamos dizer o seguinte: duas pessoas elas podem passar por uma situação muito parecida, mas cada uma vai dar um significado para aquela experiência. Então, muitas pessoas a gente vê que aprende e ressignifica. Caramba, eu tive uma dor muito grande, eu tive um processo doloroso, né, difícil. E ela ressignifica aquilo numa situação que motiva outras pessoas e que motiva ela mesma a encontrar
um novo propósito. E, na verdade, tem outras pessoas que ficam cristalizadas, paradas e não conseguem sair daquele processo, né? Doloroso, difícil. Então, o que a gente precisa entender? Que é importante, primeiro, identificar isso. Existem múltiplas perspectivas. E aí nós precisamos ter uma compreensão mais ampla, mais abrangente do mundo ao nosso redor, para cultivar talvez também mais a empatia, a tolerância, né? E poder se relacionar melhor com todas as pessoas que passam na nossa vida, porque são todas ferramentas de muito aprendizado. Então, uma imagem que eu acho que define muito bem essa questão da perspectiva são duas pessoas olhando por um ângulo diferente. Uma vai ver o número 6 e a outra vai ver o número 9. Existe alguém errado nessa história? Não. Quem está vendo por um ângulo vê o número 6. Quem está vendo por outro ângulo vê o número 7. Então, cada um está ali tentando explicar a sua verdade, né? A sua perspectiva. Só que se um não conseguir ouvir o outro, né? Porque só fica pensando que tem que ter razão, que tem que ter razão, que tem que ter razão, deixa de aprender, né? Novas ideias, novos conceitos, fica muito inflexível, rígido, num padrão só, né? Então, eu gosto muito de lembrar isso, porque não tem ninguém errado nessa situação, cada um está olhando por um ponto de vista, e isso me faz sempre refletir que todos os pontos de vista eles são sagrados. E é isso que eu quero que vocês levem daqui para frente, né? Em relação a isso. Porque muitas vezes a pessoa está falando, a gente não está ouvindo, a gente já está retrucando mentalmente o que a pessoa está falando. A gente não ouviu absolutamente nada do que ela falou. Então, assim, se nos permitirmos a ficar mais abertos a novas perspectivas, humildemente como aprendizes, nós vamos nos engrandecer, né? E isso também vai trabalhar a sua humildade. Vamos lá. Então, aqui o segundo ponto é questionar pressupostos antigos ou reconsiderar abordagens anteriores, que são aquelas crenças limitadoras, né? As famosas crenças limitadoras. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre pressupostos antigos. O que isso significa? Crenças ou suposições que são antigas, ultrapassadas ou desatualizadas. Então, são ideias que podem ter sido internalizadas ao longo do tempo, muitas vezes de forma inconsciente, e que moldam a forma como interpretamos o mundo e tomamos decisões. Podem ser limitantes e nos impedir de experimentar novas perspectivas ou abordagens. Então, podem estar enraizados em padrões de pensamentos fixos, baseados em experiências passadas ou informações desatualizadas. Então, a gente, ao longo da nossa experiência, né, aqui, nós vamos, desde criança, ouvindo muitas coisas, vivenciando experiências, e aquelas experiências, elas acabam se tornando nossa realidade. Só que nesse processo de despertar de consciência, a gente começa a perguntar assim, mas isso hoje faz sentido para mim? E não é que eu vou rejeitar aquilo que foi vivido lá atrás, ou de pessoas que são queridas e passaram algumas crenças, né, que a gente carrega até hoje. Só que é simplesmente falar assim, tá, isso fez sentido até ontem, mas hoje já não faz mais sentido. Hoje eu vivo uma outra realidade, hoje eu sou uma outra pessoa, entende? Então é importante a gente perceber que crenças são essas que a gente carrega há tanto tempo, e muitas vezes a gente vai perceber,
mas isso não tem mais a ver comigo, não faz sentido, né? Então, esse é o tema que a gente vai prestar bastante atenção agora. Então, vamos dar alguns exemplos de pressupostos antigos, né? Eu não sou bom o suficiente. Então, isso é uma crença de que você não tem valor, não tem habilidades necessárias para ter sucesso em determinada área de sua vida. O que a gente vai ver que não é verdade, porque você é um ser cheio de talentos, de dons, de habilidades. Então, vamos lá. As coisas sempre serão assim. É a crença de que o status quo é imutável e de que não podemos mudar ou melhorar determinadas situações. É aquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, né? Então, a outra parte, é tarde demais para começar algo novo. A ideia de que a idade ou o tempo passado nos impede de buscar novos caminhos ou oportunidades. Essa crença, que eu acho que hoje em dia não faz menor sentido, porque tem gente entrando na universidade com 80 anos, tem gente se reconstruindo o tempo todo, recomeçando o tempo todo, né? Então, eu não posso confiar nos outros. A suposição de que as pessoas são, por natureza, desonestas ou não confiáveis, o que pode levar às dificuldades nos relacionamentos. E outras tantas em relação a dinheiro, né, em relação à saúde, ao país que a gente mora. Então, tem tantos pressupostos antigos que geram tantas crenças limitadoras. E aí eu botei bem grande, né? Importante, importante, importante. É muito importante a gente reconhecer e desafiar esses pressupostos antigos. Então, o que é mais importante? Eu perceber que isso faz sentido. Nossa, é mesmo. Passando agora e parando para analisar, isso tem tomado conta da minha vida. Isso tem me paralisado, tem me impedido de ser quem eu nasci para ser, para ter um sentido de vida, um propósito na vida. Então é importante, muito, muito, muito importante, adotar uma mentalidade aberta e flexível. O mais importante é esse processo de autoconhecimento e questionamento. Todo dia você precisa fazer isso. Questionar crenças e suposições, ir em direção às novas possibilidades, expandir seus horizontes, buscar abordagens positivas e construtivas para a sua vida. E aí eu coloquei essa imagem, que isso não precisa nem de muitas palavras. Eu quero que vocês olhem para essa imagem que eu coloquei, que é uma folha branca, né, com um ponto no meio. E eu quero que vocês me falem o seguinte: como que vocês se sentem olhando para essa imagem, a folha branca com ponto no meio? E aí, o que acontece? Vocês ficam, eu vou te perguntar, vocês ficam muito presos ao ponto que está no meio? E aí começa a irritar, ai meu Deus, que esse ponto tá ali no meio, quem botou o ponto no meio? Ou não está muito no meio, está mais para um lado, está mais para o outro. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Será que na vida de vocês, pelo perfeccionismo, né, pela autocrítica, vocês deixam de agir porque simplesmente vocês só botam o ponto focal numa coisa mínima, no detalhezinho que não vai te levar a lugar nenhum? E aí, como a gente está falando sobre novas perspectivas e novas ideias, se eu desse um papel, né, na mão de vocês com um ponto no meio, o que vocês poderiam fazer com esse papel? Vocês poderiam fazer um desenho, pintar ali por cima alguma coisa, vocês poderiam fazer um bichinho, um bonequinho, um origami. O que vocês poderiam fazer? Tantas coisas que esse papel tem de função, e vocês vão ficar somente presos nesse ponto? Então esse é o questionamento. Será que eu fico muito preso a um ponto e isso me paralisa?
Qual é a crença mais limitadora que tem na minha vida? E nós vamos falar agora sobre suposições. Uma suposição é uma conclusão ou uma ideia de que assumimos como verdadeira, sem ter evidências concretas para comprová-la. Então, aquilo que nós fazemos como base diante dos nossos filtros, das nossas crenças, das experiências anteriores ou a padrões de pensamento. E elas podem ser conscientes ou inconscientes. E elas são feitas de forma muito rápida e automática. Elas podem afetar totalmente a forma como interpretamos as informações, tomamos decisões e nos relacionamos com os outros. As suposições, elas podem ser úteis? Podem, em algumas situações. Por quê que ela pode ser útil? Porque como ela é rápida, então se a gente precisa de alguma resposta onde a gente já tem algum conhecimento prévio, ela é boa, ela é importante. Mas elas também podem se tornar problemáticas quando assumimos algo como verdadeiro sem questionar ou buscar evidências que apoiem. Então, algumas características das suposições. Nós falamos falta de evidência, generalização, influência na nossa percepção e predisposição ao viés. Então, por que é importante desafiar essas suposições? Porque para ter uma mente aberta, a gente precisa desafiar e ter uma visão mais ampla, mais completa da realidade. Porque essas suposições, quando elas ficam muito ali engessadas, a gente já não reflete mais sobre isso, né? Então, se alguém me fala alguma coisa, eu acredito piamente, eu nem sei, né, se aquilo é verdade, se não é, e eu começo a basear minha vida naquilo. Então, questionar essas suposições, as nossas principalmente, e buscar evidências e perspectivas diferentes pode nos ajudar a ter uma compreensão mais precisa e evitar conclusões precipitadas. E é muito importante, né? A gente está falando de uma mentalidade aberta, de flexibilidade mental, de empatia, de novas perspectivas. Então, é muito importante estar abertas e considerar as novas informações, novas ideias. Então, repetindo, flexibilidade mental, abertura de novas ideias, disposição para revisar as nossas próprias convicções em busca de uma compreensão mais completa e precisa de um assunto. Isso vai nos ajudar a o quê? A manter um padrão mental positivo. E o que isso significa? É pensar e interpretar o mundo através de aspectos positivos, né? Encontrar novas oportunidades, soluções, adotar uma perspectiva otimista e construtiva. Não significa que os desafios vão deixar de existir ou as adversidades, né? Não é nada disso. É simplesmente colocar um filtro melhor para que você possa enfrentar esses desafios e adversidades de forma mais leve. Então, uma mentalidade positiva envolve acreditar no próprio potencial e nas suas habilidades, nas suas possibilidades de crescimento e desenvolvimento. É encontrar em você o tesouro que está escondido. Então, essa mentalidade positiva tem o objetivo de identificar as oportunidades de aprendizado e soluções viáveis e metas alcançáveis, ao invés de concentrar nos obstáculos e nas limitações. Essa mentalidade também envolve o reconhecimento e o cultivo de emoções positivas, como gratidão, esperança e resiliência.